Glória a Deus. Glória a Deus. Bahia, chapa. Quem está feliz hoje? Quem vai estar feliz amanhã? E depois de amanhã? Mas ninguém está mais feliz do que eu aqui. E eu fico feliz também de vocês entenderem português. Se por acaso falar alguma palavra diferente aqui, alguém pode dar um grito. Eu fico muito grato. Da última vez em que a pastora Zenete esteve aqui no Paraguai, eu não pude estar com ela. E ela fez muito barulho. Falou, olha, como você é capaz de estar no Paraguai sem mim desta vez? Né? Ela ama muito este país, ama muito esta igreja. E ela falou ainda mais, né? Como você pôde ir ver meus filhos sem mim, né? E mandou grandes saudações. E nós já estamos assim cheios de expectativas acerca do que Deus irá fazer conosco nos próximos meses. E temos boas notícias, estaremos aqui. Estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Tito, pelo qual tive o prazer de vê-lo. Imaginei que fosse vê-los aqui hoje. Sua esposa, pastor Esteban, Sônia. Assim, muita alegria, honra de estar aqui nessa casa. É Sônia? Não. Desculpa. Desculpa, Sônia é outra, não é? Ah, tá. Desculpa, que eu estou andando muito com Carlos e Sônia. Desculpa. Mas louvado seja o Senhor por isso. O Senhor é bom e tem misericórdia de nós. E eu fiquei muito grato, porque eu fiquei sabendo hoje que aqui se comemora o Dia dos Pais. Não é? Quem é papai aqui? Papá? Levante suas mãos assim. É bom ou não é? É desafiador ou não é? É uma experiência singular, é algo assim, a cada período, a cada tempo na vida dos nossos filhos, nós experimentamos momentos diferentes na nossa vida. Nós estávamos conversando, eu quero apresentar para vocês o Rodrigo, é Rod Dias, conhecido lá no Brasil. O Rodrigo, ele é diretor musical lá da nossa igreja Batista da Lagoinha, e hoje ele tem tocado com vários adoradores do Brasil, e também com o Ministério Diante do Trono, especialmente, e tenho tido o prazer de estar andando comigo esses dias, né? Tem alguns anos, alguns meses, na verdade, que ele tem andado comigo. Isso é um grande privilégio para mim. Ele também é casado, tem uma filhinha, e ele estava compartilhando comigo isso ontem, do quanto que o nascimento da sua filha mudou a vida dele, né? E verdadeiramente, uma vez eu escutei alguém dizer que o homem, ele só é homem quando ele planta uma árvore, quando ele tem um livro e tem um filho. Diga comigo, plantar uma árvore, escreve um livro e tem um filho. Você já é homem? Já tem um filho, já plantou a árvore, agora falta, né? Então, queridos, nós queremos louvar ao Senhor por isso, mas sem mais perda de tempo. E eu fiquei feliz porque eu vou comemorar o Dia dos Pais esse ano 2 vezes. Uma aqui e outra lá no Brasil, no mês de agosto. E o meu ministério no Brasil é exatamente de paternidade. E é muito precioso saber que Deus prepara todas as coisas dos mínimos detalhes. Eu gostaria que você colocasse as suas mãos sobre a sua cabeça, antes de nós compartilharmos essa palavra hoje. Feche os seus olhos. Você que está assistindo também a transmissão, feche os seus olhos, coloque as mãos sobre a sua cabeça. A palavra do Senhor, ela é muito clara, quando ela fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e a sua mente essa noite precisa ser tocada pelo poder de Deus. Declare comigo bem forte: Senhor Jesus, eu decido submeter minha vontade à vontade perfeita e soberana de Deus para a minha vida. Eu creio que a sua palavra é a verdade, e ela afirma que a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu renuncio o meu eu interior, a minha vaidade, meu orgulho independente, e eu decidi não deixar que a minha alma entre em dúvida, não deixar que a minha alma
entre em colapso. Não deixar que a minha alma me leve a um estado de duplo ânimo, dupla alma. Por isso, assim como diz a tua palavra, bem forte, eu arranco agora, em nome de Jesus, arranco agora toda a inconstância do meu caminho, arranco agora toda a alma dupla, ânimo dobre, coração dividido, mente fragmentada, polarizada, entre dois deuses, duas decisões, entre o certo e o errado, entre dois sistemas de valores. Eu renuncio e rejeito agora o sistema de valores desse mundo. Senhor, eu te peço, arranca agora todo o sistema de valores desse mundo e faz em minha mente um download diretamente da sala do trono com o sistema de valores do reino dos céus. Eu te peço, muda agora o sistema de valores na minha mente, pelo toque do teu Espírito Santo. Agora mais forte ainda, eu sou um canal aberto para as ideias de Deus. Tudo o que eu preciso saber, a tua palavra, no poder do teu Espírito, me revelará, em nome de Jesus. Agora levante suas mãos e por um minuto dê graças ao Senhor. Dê graças. Graças por esse dia. Graças pela sua vida. Graças pela sua família. Há uma fidelidade de Deus sendo liberada sobre nós. Até o final desse culto será liberado graça sobre você, graça sobre você. Ela já está sendo liberada agora sobre a sua vida. Há uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de bênção, de milagre, de sinais, de prodígios, de transformação sendo liberada sobre nós. Levante sua voz se você pode, igreja, em gratidão ao Senhor. Na presença do Espírito Santo, nada fica em oculto. Sim, 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 Senhor. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Cante novamente, eu sei que a tua fidelidade eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, que os teus olhos sobre mim, que os teus olhos sobre mim, tua paz. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos para iniciarmos essa palavra. O tema da mensagem dessa noite é Redescobrindo o Pai. Eu acredito que o telão pode colocar na Bíblia em espanhol. E eu vou seguir aqui no texto. Nós vamos ler primeiramente Efésios capítulo 4, verso 5 e verso 6. Efésios capítulo 4,
versos 5 e 6. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Eu aconselho você a abrir a sua Bíblia aí na sua mão. Em tempos de multimídia, abrir uma Bíblia é prova de amor. Então é importante você abrir sua Bíblia. O texto diz o seguinte: há um só Deus. Vamos lá. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e está sobre todos, e é por todos e em todos. Mais uma vez, vamos comigo? Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos ler bem forte? 1, 2, 3. Mas a todos... Mais uma vez. Mas a todos os que o receberam, a saber os que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais um texto. Abra sua Bíblia aí também em Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 16. Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 16. É importante pavimentarmos essa palavra com muita Bíblia. Vamos ler? 1, 2, 3. Pode. Espírito de escravidão, para estar outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Podemos ler o verso seguinte? E o Espírito mesmo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem filhos de Deus nessa casa aqui hoje? Mas como você tem certeza de que você é filho de Deus? Sabe o que é interessante, queridos, entendermos? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos creem nisso? Eu creio. Nós temos visto os sinais, nós temos visto tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. E o que nós temos visto são pessoas com o coração ferido. A alma está fragmentada. O físico das pessoas está cansado e a mente das pessoas adoecida. Há um colapso mental, existe aí um colapso no raciocínio. As pessoas não pensam mais sobre o que estão pensando. Elas dão cabimento a todo e qualquer pensamento. E diga comigo assim: pensamento torna-se sentimento. Sentimento torna-se comportamento. E o comportamento define o destino e o resultado. Olha como isso é interessante. Se nós damos cabimento, se nós damos atenção a todo e qualquer pensamento que vem na nossa mente, assim nós sentiremos, assim nós nos comportaremos, e assim nós vamos ver a nossa vida caminhar a um destino, muitas vezes contrário ao que a palavra diz sobre nós. Nós vivemos esse período onde as pessoas estão em colapso, perturbadas, adoecidas. Quando eu vi a apresentação, falei, nossa, mas tem muita coisa aí. Podia ter ficado só no Filho de Deus. É porque quando me pediram lá para a pessoa que é responsável pela minha agenda, olha, manda aí alguma coisa sobre o apóstolo Natanael. Ele mandou o currículo. Mas eu fiquei assim impactado, eu falei, meu Deus, justo alguém que durante 17 anos pastoreou uma igreja, tendo dificuldade de lidar com pessoas. Eu estava compartilhando ontem com os pastores
que eu sempre tive fobia social. Eu não sei se você sabe o que significa isso. A bateria social não dá para você ficar muito tempo com pessoas. Quando você fica muito tempo com alguém, você começa a ficar angustiado, vontade de ir embora, querendo sair, pedir licença. Agora você imagina Deus pegar uma pessoa que tem dificuldade de lidar com gente para ser pastor. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Era algo que eu nunca imaginava me tornar na minha vida. Eu poderia ser qualquer outra coisa. O meu pai era pastor, e eu via o sofrimento do meu pai, a luta do meu pai, para manter a igreja, para cuidar das ovelhas, para estar ali, muitas vezes, deixando inclusive a nossa casa. Muito pequeno, sempre vi o meu pai correndo de um lado para o outro, e ali vivendo muitas lutas, e eu disse um dia para mim mesmo, se tem algo que eu não quero ser na minha vida é pastor. Mas eu descobri, com o passar dos anos, que a minha opinião para Deus e nada é a mesma coisa. Diga para quem está pertinho de você assim, ó, a nossa opinião para Deus e nada é a mesma coisa. Quantos aqui já deram alguma opinião para Deus, dizendo assim, Deus, não é isto que eu quero me tornar, não é isso que eu quero ser, e você começa a falar no seu pastor Estevam, mas muitas vezes nós dizemos, Senhor, não é um líder que eu quero me tornar. Talvez um dia você disse até que nem mesmo queria casar-se. Ah, não, nunca vou casar, não é? Olha aí, ela acusando, Deus fala. Ela bateu aqui, ó, não, nunca vou casar. Aí o pai, né? Não, amém. Deixa ele. Vai chegar a hora, pastor, mas eu vou te contar a senha. Eu fiz um voto com Deus e eu disse para as minhas filhas, o primeiro que pedir a vocês em namoro, eu vou sacrificar ao Senhor. Eu vou ofertar em sacrifício ao Senhor. Do segundo em diante está tudo certo. O altar está montado e eu já sacrifiquei o primeiro. O primeiro já foi. Era alguém que eu não queria sacrificar. Era até bonzinho, rapaz. Mas pais de menina sofrem um pouco, né? E mãe de menino também, né? Porque hoje sou casado há 22 anos, graças a Deus, com a mesma esposa. Graças a Deus, não está sendo fácil para ela. Porque quando eu comecei a orar por uma esposa, eu tinha 16 anos de idade. Tem alguém com 16 anos aqui? 14, 15, 16, 17? Não? Onde estão vocês? Você tem? Ah, tá, né? Então, com 16 anos de idade, eu orava ao Senhor assim, Deus, eu preciso casar. As pessoas cantavam no Brasil uma canção que dizia assim, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem ou não vem, ó vem, não vem, porque eu quero casar. Eu dizia, depois do meu casamento o senhor volta, não tem problema, deixa passar uns 10 dias, 15 dias do casamento, pode voltar. Eu vou estar pleno, satisfeito, feliz. Mas eu escutava uma voz dizendo assim, filho, a minha graça te basta. E que resposta difícil de ouvir. Porque eu já estava um pouco frustrado, porque eu sabia que por mais que eu não quisesse me tornar um pastor, era o caminho que eu estava trilhando, não havia outro caminho. Deus sempre dizia, filho, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe do que você quer. Eu é que sei quais são os planos que eu tenho sobre vós. São planos de bem, não de mal, para te dar o fim e o destino que você deseja e não sabe como alcançá-lo. E eu fui seguindo esse plano, tentando me desviar muitas vezes do plano de Deus. E o tempo foi passando e todas as vezes que eu orava, me dá uma esposa, a resposta era a mesma, a minha graça te basta. Eu falei, então agora é assim, Senhor, tua graça me basta? Eu vou ser como Paulo, solteiro, espinho na carne, apedrejado, cadeia, é isso que o Senhor quer? Então está certo, tudo bem, eu aceito. E o tempo foi passando, e eu comecei a ministrar nas igrejas, a pregar nas igrejas,
E um dia pregando em uma cidade do interior do estado do Ceará, que é sertão nordestino, eu fui pregar nessa cidade, e quando eu subi no altar para pregar, eu olhei para a igreja e eu vi aquela moça bonita, mas ficou tudo preto e branco, apenas ela colorida. E eu quero dizer para você que isso acontece. Eu senti que a atmosfera mudou, e eu admito para os irmãos e confesso o pecado, que eu fiz tudo muito rápido, cantei, preguei. Quando terminou o culto, que eu fui descer as escadas, os irmãos, ô missionário, ora por mim, dá licença, por favor, só um momento, eu oro daqui a pouco, só um momento, deixa eu... Cheguei pertinho dela, então percebi que ela era a melhor amiga do meu irmão, e eu nunca havia visto assim ela tão diferente, tão bonita. E eu olhei para ela e falou, não acredito que você está aqui, vamos sair para comer alguma coisa. E ela olhou para a mãe dela, e a mãe dela, não sei se vocês vão saber essa linguagem, mas a mãe dela olhou para ela e falou assim, ó, vai besta. Em outras palavras, vai boba, vai boba. Eu amo a minha sogra. Quantos aqui amam a sogra? Quem tem uma? É bom demais. E a minha sogra fez todo o caminho. Nós saímos para comer. E no momento em que estávamos comendo, irmãos, eu nunca vi uma pessoa, uma mulher, comer tão lindamente. Ela pegava aquele hambúrguer assim, ó, colocava. Eu falei, é ela, minha esposa. E eu não conseguia comer o meu. E eu olhei para ela e falei, você quer casar comigo? E ela falou, você é louco. Como você quer casar comigo assim, do nada? De repente eu falei, é porque eu não quero namorar para casar, eu quero casar para namorar. E eu estou quase desesperado, você quer casar comigo? Se você disser que não, acabou aqui. E ela olhou para a mãe dela de novo. A mãe dela fez um sinal. E ela disse, tá bom, eu caso. Ela falou, em quanto tempo? Eu falei, daqui a um ano. Daqui a um ano. E ela falou assim, quem é louco aqui? Quem pede ou quem aceita? E nós saímos dali. Aí eu perguntei, qual que é o seu nome? O nome era o menos importante. Tanto faz o nome. Tanto faz. Aí ela falou, meu nome é Grace. Eu descobri que Deus estava falando o nome da minha esposa o tempo todo. My Grace is enough for you. O nome da minha esposa é Grace. E ela é realmente a graça de Deus encarnada na minha vida. Então diga para mim assim, pastor, a graça te basta. Eu não sei como é que foi sua história. E aí mais uma vez vem a nossa opinião. Sentamos para conversar sobre filhos. E ela era muito nova, eu estava com 21 anos e ela estava com 18 anos de idade. E eu falei para ela o seguinte, nós casamos, você estuda, faz sua faculdade, daqui a 5 anos nós vamos ter o nosso primeiro filho. E começamos a conversar. E nós casamos dia 29 de dezembro e não pudimos ter lua de mel até o dia 1º. Ficamos do dia 29 até o dia 1º em consagração. Santidade. No dia 1º nós saímos de lua de mel e já saímos da lua de mel mais uma vez com a nossa opinião. Não sabíamos, mas 3, 4 meses após a nossa lua de mel, descobrimos que estávamos grávidos da nossa primeira filha. E Deus me deu uma filha que hoje ela tem 21 anos de idade. Ela está formada em odontologia. Inclusive eu fiz um voto com ela, eu falei, se você terminar sua faculdade sem namorar ninguém, eu te dou um carro. E ela foi firme, foi fiel. Ela concluiu ao ano passado, formou agora em janeiro e ganhou o carro dela. Diga comigo assim, ó, palavra de pai é lei. Você pode dizer mais forte? Palavra de pai é lei.
tem que ser cumprida. E a segunda filha já olhou para mim e falou: papai, se eu chegar lá também? Porque Deus me deu uma segunda filha chamada Amanda. A primeira chama-se Nathalie, a segunda chama-se Amanda. Hoje ela tem 16 anos. E ela veio um doce de pessoa. Doce. Quando ela vai chorar, ainda hoje, quando era bebê, ela chorava assim, ó. Nós não escutávamos ela chorar. Hoje, quando ela vai chorar, a gente ainda não escuta, mas sabe para saber que ela está chorando, que ela vai... Um beicinho assim. E me deu um filho também chamado Pedro. Ele tem 14 anos. E o que ele quer saber hoje é de jogar bola. Né? Está aí se preparando para jogar em um time de base lá em Belo Horizonte. E todos eles tocam algum instrumento. A minha filha mais velha toca vários instrumentos. A do meio, mais velha, a primogênita. A do meio toca violino e canta. E o mais novo toca bateria, para variar. Né? Sabe, queridos, isso é tão tremendo. Olhar para a minha família hoje. Depois desses anos todos, uma família missionária, uma família ministerial, que mudou-se de estado, de cidade, diversas vezes, e a família estava ali, passamos por várias tribulações, várias provações, e a família permaneceu ali. E havia algo que eu nunca quis falar sobre, não era a prioridade daquilo que eu gostaria de estudar e falar, acerca de paternidade. Mas de repente o Senhor começou a me mostrar algumas questões importantes para esse tempo. Por essas enfermidades que eu falei anteriormente, o mundo está vivendo um período onde o espírito de prostituição, como resultado da rejeição e da orfandade, tem levado a humanidade a um estado de perversão quase sem retorno ou sem retorno. Há uma perversão sendo plantada na mentalidade das pessoas. Uma notícia que me deixou muito feliz é que aqui no Paraguai ainda existe um apreço pela tradição, pelos bons costumes, pela família. Hoje no Brasil nós enfrentamos uma luta muito grande, porque existe um levante contra a família, existe um levante contra a Constituição, pai, mãe, filhos. Como se isso não fosse bom, como se isso não fosse um valor que vem da parte de Deus. E tudo tem cooperado lá no Brasil para que isso se torne banalizado e cada vez menos as pessoas se importam com isso. Porque à medida que as coisas estão acontecendo, o certo vira errado e o errado vira certo. E eu quero dizer para você, meus irmãos do Paraguai, não é bom que seja assim, e eu espero que essa igreja seja uma igreja que continue lutando por isto. Deus levanta um exército de valentes aqui no território, para que o Paraguai não seja invadido por essa ideologia, por essa forma de pensar. Por isso nós oramos pela mentalidade aqui, uma mentalidade do reino dos céus. Nós vivemos na terra, mas precisamos entender que apesar de vivermos aqui, nós não somos daqui. A nossa cultura é uma cultura do céu. Nós precisamos a cada dia mais conhecer a cultura de onde somos originais. Apesar da sua história ser uma história aqui na terra, existe uma história original que Deus escreveu para você. Eu gostaria que você tocasse no ombro de quem está ao seu lado e diga assim: Deus tem uma história original para a sua vida. E essa história original precisa ser acessada todos os dias, porque se nós não acessamos a história original, até aqui todos estão entendendo? Se nós não acessamos a história original, Satanás irá plantar uma história paralela. E é por isso que muitas pessoas pedem a Deus assim: Deus, muda a minha história. Deus, muda a minha história, porque não estão satisfeitas com a história que estão vivendo. E elas não entendem e dizem: Deus, muda a minha história, porque é mais fácil Deus mudar uma história do que você se convencer que é necessário você fazer um caminho de volta para a história original que Deus escreveu para a sua vida. A história que Deus escreveu para nós, ela tem começo, meio e fim. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse começo, meio e fim inclui você?
inclui a sua família, inclui os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, de geração em geração. Não é uma história exclusiva sua. O que nós estamos vivendo hoje vai afetar, sim, as nossas gerações. Uma das razões que me fez vir ao Paraguai nessa agenda, nós oramos por essa agenda. Haviam outros compromissos, mas o que me trouxe aqui ao Paraguai foi exatamente o tema do congresso. Aqui no Brasil, a palavra é legado, herança e legado. Sabe, queridos, isso é muito sério o que nós estamos falando aqui. Na ministração do apóstolo Ivan, eu estava escutando aquela mensagem, eu falei, meu Deus, é isso que nós precisamos bradar pelos 4 cantos do mundo. Honrar aqueles que vieram antes de nós, mas também não apenas honrar, mas receber a herança, receber o legado, porque os nossos filhos, eles estão existindo, eles existem. E eu quero te falar algo, criança não aprende pelo que escuta, criança aprende pelo que vê. É muito fácil um pai olhar para o filho e dizer assim, filho, dobra os teus joelhos. Por que você não ora? Ora, fala com o papai do céu, fala com o pai celestial, ora, lê a sua Bíblia. Mas os filhos não veem os pais fazendo isso. Os filhos não veem o pai de joelhos orando e chorando na presença de Deus. Os filhos não veem o pai e a mãe lendo Bíblia, conversando sobre as coisas do reino, como se o reino não existisse. Eu quero profetizar sobre o Paraguai, sobre a sua vida hoje, que a sua casa vai mudar de hábitos e de costumes, e o reino dos céus vai fazer parte, se é que já não faz, da vida familiar e do seu cotidiano. Será que tem um glória a Deus aqui para encher essa casa da presença ainda mais do Espírito? Escute, há uma glória a ser liberada dentro da sua casa. Mas eu preciso pôr em prática estas coisas. A minha filha do meio foi batizada no Espírito Santo em um momento nosso de adoração, fora de qualquer possibilidade, qualquer planejamento. Estava adorando ao Senhor, ela vem, senta no meu colo e começa a adorar ao Senhor. E ali ela fala em línguas estranhas a partir dos 8 anos de idade. Existe uma glória a ser liberada sobre as nossas famílias. Se você não crê nisso, eu quero dizer, a glória não respeita. Ela não respeita o homem. Se ela tiver que vir, ela virá. Mas ela ainda virá mais consistente, virá mais forte, se você começar a pôr em prática os hábitos espirituais. E isso é muito importante entendermos os textos que nós lemos. O texto de Efésios capítulo 4 é um texto doutrinário. O apóstolo Paulo está doutrinando a igreja em Éfeso. E ele está dizendo para aquela igreja o seguinte, olha, não há muitos deuses. Há um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé, um só batismo. E esse Deus é Pai de todos. Tem fogo aqui? Vocês cantaram aqui, né? Fuego, 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 fuego. Há fuego aqui? Então vamos lá. Esse Deus é Pai de todos. Está em todos. Age por meio de todos e através de todos. Ou seja, não é que muitos não são filhos de Deus, mas a maioria das pessoas não sabem que são. Entenda bem, Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem como uma mera criatura. Se você ler Gênesis capítulo 1, tudo o que Deus fez, tudo o que Ele criou, Ele disse, haja. Haja luz, houve luz. Haja o firmamento, houve firmamento. Haja separação de águas e águas. Hajam os grandes animais, e Ele foi criando todas as coisas. E Ele ordena que o mar produza os grandes animais do mar. Ordena que as árvores produzam frutos, e os frutos suas sementes. Mas quando chega no homem, há uma diferença. Ele não diz, haja um homem. Ele diz, façamos, pois. Então eu quero te dar outra boa notícia. Você não foi criado. O ser humano foi concebido. E há uma diferença muito grande nisso. A palavra que está em Gênesis capítulo 1,
Quando diz, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa palavra pairar, ela vem da palavra hebraica rahab. Alguém pode dizer comigo aí? Eu estou aprendendo algumas palavras em espanhol, e eu quero que você me ajude a falar essa palavra em hebraico. Diga, rahab. Você tem que fazer... cadê o Carlos? Carlos, né? Rahab. Essa palavra significa literalmente conceber, trazer à existência, dar à luz. Então o papel do Espírito Santo na criação era ouvir a direção e a palavra que saía da boca de Deus e trazer à existência na terra aquilo que Deus estava falando. O Espírito Santo não era coadjuvante na criação, ele era um ser integral, participante, envolvido em todo o processo. Então quando Deus diz, façamos pois ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu quero dizer para você o que é que significa isso. Diga comigo, imagem, aparência. Dá uma olhadinha para esse filho de Deus que está ao seu lado aí. Assim. Ele parece com Jesus? Parece? Não dá para olhar não? Mais ou menos? Dá uma olhadinha, não tem vergonha não. Dá uma olhadinha rapidinho assim, ó. Dá uma olhadinha e vê se parece com Jesus, se parece com Deus aí. É bonito igual Jesus? Cheiroso igual Jesus? Porque eu quero te dizer, essa igreja é uma das igrejas onde o povo é mais elegante que eu já vi. Chique, bonito, cheirosos, abençoados. Aí eu falei, eu tenho que ir assim também. Mas escute, o ideal é que nós tenhamos exatamente a aparência de Cristo. Mas quando Adão foi formado, concebido, Deus disse imagem e semelhança. Imagem, aparência, semelhança, funcionalidade, operação. Quando eu casei com a minha esposa, antes de termos nossos primeiros filhos, eu orei a Deus e disse, Deus, a minha esposa não tem algumas habilidades que eu gostaria que ela tivesse. Tentei ensinar minha esposa a tocar violão, não saía do dó, do fá e sol. Não consegui aprender. E é interessante que eu fiz a oração e disse, Senhor, eu quero que os meus filhos tenham a imagem dela e a minha semelhança. Quem olha para os meus filhos diz assim, esses meninos, essas crianças, esses meninos não têm pai, só tem mãe. Porque se parecem com a mãe, de verdade, a imagem da mãe. Mas sabe o que é forte nisso tudo, queridos? É que eles nasceram com habilidades, competências que são minhas. Eles tocam. Você pode dizer um glória a Deus por isso, porque para mim isso é bom demais. Mas não se parecem comigo, graças a Deus. Porque quando eu orei pedindo a esposa, eu disse, Senhor, cega alguém. Tira o juízo de alguém temporariamente. Mas ela me melhorou muito, ela me pegou na planta, e ela me melhorou, melhorei ela também. Mas os meus filhos se parecem com ela, mas funcionam como eu. Por exemplo, agora mesmo, a minha filha está lá em Lagoinha ministrando adoração com violão. Está adorando. Então, aparência, imagem, aparência, funcionalidade, semelhança. E o que é que eu quero dizer com isso, queridos? Nós precisamos entender que é necessário que um pai seja a maior influência e a maior referência dentro da sua casa. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Por que isso, queridos? Porque uma família sem pai, uma família cujo pai não exerce influência, não é sacerdote sobre esse lar, não é referência para os seus filhos, essa família vai sofrer em vários aspectos, padecer espiritualmente, vai padecer financeiramente, socialmente e psicologicamente. As pessoas estão adoecidas. Eu não tenho vaga na minha agenda no consultório. E são pessoas cristãs, adoecidas, o emocional detonado.
E quando nós vamos conversar com essas pessoas, a raiz principal chama-se orfandade. Quantos já ouviram essa palavra aqui? Orfandade. E a orfandade nem sempre ela vem da perda do pai ou da mãe. Existe uma orfandade que ela vem a partir da ausência desse pai, ainda que ele esteja vivo. Da ausência dessa mãe, ainda que esteja viva e presente dentro da casa. Então existe uma pressão muito grande sobre as mães nessa condição. Mães que vivem nessa condição onde o pai ele não assume a sua posição. Essas mães, elas sofrem e o principal, elas não querem se manter na relação. Elas tentam ser pai e mãe. E elas não conseguem assumir essa posição. Não há como. Mãe nasceu para ser mãe. E pai para ser pai. Quando uma mulher tenta assumir essas duas posições, os filhos ficam ainda mais confusos. E o ideal é que esse pai impactasse a vida dos seus filhos. Impactasse na presença, no poder de Deus, na presença de homens. E eu louvo a Deus também, porque nessa igreja há um legendário se levantando. Quando eu cheguei... Onde estão os legendários aí? Vocês vão aguentar a montanha? Mas é interessante porque Deus tem levantado uma geração de homens fortes. Homens com visão, homens sendo treinados para realmente guardarem a sua casa, a sua família. Mas quando isso não acontece, a casa padece. Diga comigo assim: um pai não prepara os seus filhos para a sua vida, mas prepara-os para a sua ausência. Se assim não fizer, ele falhou na missão de pai. Um pai precisa preparar os filhos, não é para o tempo que ele está aqui na terra. Ele prepara os filhos para quando os filhos estiverem sozinhos. Muitos de nós adultos não fomos treinados para isso. Tem muita coisa que nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com muitos problemas que acontecem na vida adulta. Sim ou não? Eu me lembro de um pai que olhou para o filho, pegou todas as contas da casa, conta de luz, de água, de internet, colocou todas na mesa, olhou para o filho e disse assim: filho, deixa eu te mostrar uma coisa. Um dia, tudo isto aqui será seu. O filho achava que o pai ia colocar diante dele ali dinheiro, ia colocar alguma outra coisa, talvez chave de carro, de casa. Mas o pai apresentou as contas e disse: um dia tudo isso será seu. Então começa a se preparar agora, porque um dia essa responsabilidade será sua. Tem jovem solteiro aqui? Que vai casar ainda? Eu quero dizer que essas coisas serão suas também. Você vai dizer assim: olha, a minha vida era tranquila. Eu não estou dizendo que é ruim, mas você vai olhar para trás e vai dizer assim: a minha vida era tranquila. Eu não sabia quanto custava. Eu não sabia o quanto era difícil. Eu não sabia o quanto era penoso. Muitos pais passam os seus dias inteiros pensando: como eu posso satisfazer o coração do meu filho? E eu pergunto para você que é filho: quantas vezes no dia você pergunta para si mesmo: como eu posso fazer para satisfazer o coração do meu pai? Isso é muito grave. Filhos não estão atentos às situações, não conhecem os seus pais. E eu vou te falar, nós não conhecemos de fato os nossos pais hoje. Conhecemos a versão doente, endividada, muitas vezes a versão cansada, a versão deprimida, mas não conhecemos a versão original. Conhecemos pais feridos que lutam ao máximo para que esses filhos vivam seguros, para que esses filhos tenham um bem-estar, estejam satisfeitos na vida. Por exemplo, eu viajei aqui ao Paraguai, mas eu não deixei meus filhos desamparados. Todos os dias eu falo com eles, todos os dias eu ligo para saber como estão, todos os dias eu pergunto: e aí, vocês conseguiram fazer? Estão precisando de alguma coisa? E eles estão tranquilos, sossegados. Amanhã eles vão acordar tranquilos, sossegados.
Por quê? Porque eles sabem que mesmo que o pai esteja longe, o pai está cuidando. Quantos podem dizer um glória a Deus aqui? Aparentemente, eu quero que você preste atenção. Quando a Bíblia diz que Deus é nosso pai, ela está dizendo exatamente isso. Por que você anda tão preocupado com a sua vida? Por que você está tão tenso e estressado e cansado? Já não descansa, já não busca mais o Senhor, não tem tempo para nada, porque você está correndo de um lado para o outro e esqueceu que você tem um pai que cuida de todas as coisas na sua vida, que faz questão de cuidar. E eu quero te dizer, não somos nós que queremos ser filhos. Foi Ele quem decidiu ser pai. Quantos estão entendendo? Você pensa que é você que quer ser filho de Deus? Você pensa que foi sua vontade vir à igreja? Você pensa que foi sua vontade estar sentado hoje aqui? Deus te quer tanto, que pelo Espírito Ele te convenceu que você precisaria estar. Ele te trouxe. E você ainda foi surpreendido por Ele. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 127. Salmo 127. A partir do verso 1. Será que alguém aqui nessa casa pode glorificar ao Senhor aqui? Estamos construindo algo. Aleluia. Salmo 127, a partir do verso 1. Ele diz assim: se não for o Senhor edificando a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil dormir tarde. Quem dorme tarde aqui, hein? Tem alguém dormindo tarde aqui? Levante sua mão que eu quero conhecer você. Aí em cima, né? Parece que não tem ninguém em cima. Vamos lá, quem dorme tarde aqui? Quem acorda cedo? Em Provérbios há um versículo que diz que é tolo aquele que dorme tarde e acorda cedo. É tolo. Mas ele está dizendo: inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, trabalhar como um escravo para comer um pão de dores, se aos seus amados ele dá. A minha versão da Bíblia diz o sono. Em outras versões diz enquanto dormem. Então diga ao seu irmão: quando você deixa de dormir, você deixa de receber. Quando você deixa de dormir, você deixa de funcionar corretamente. Então não é as coisas que estão dando errado. Você não está funcionando corretamente. E por que não dormimos? Porque estamos constantemente preocupados, ansiosos, tensos com a vida, preocupados com o dia de amanhã. Desaprendemos o básico, que é descansar. Eu venho aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida que virá um descanso de Deus tão sobrenatural, que você vai chegar em casa, você vai deitar na sua cama, o sono vai vir, vai ser liberado aí todo o hormônio melatonina, vai ser liberado GABA, relaxamento, paz, alegria no seu coração, satisfação. Você vai deitar a tua cabeça no colchão e você vai apagar. Tem alguém que recebe essa palavra hoje aqui? Não, escuta, isso é muito sério. Se Satanás puder fazer você um crente estressado, ele vai fazer. Se Satanás puder fazer você um filho de Deus preocupado, ele vai fazer. Porque a sua preocupação, o seu estresse, passa para quem? Para os seus filhos. Filhos estressados, filhos com tédio. O filho olha para o pai e diz: pai, o senhor tem um tempo para mim? Calma aí, filho, um instante. Deixa eu só resolver aqui um problema do trabalho. Mas você não está no trabalho, mas o trabalho está aqui comigo. E muitas vezes não é trabalho, muitas vezes é a vida dos outros. É uma rede social. Escravos da dopamina, escravos da rede social, da vida alheia. Eu quero te dar um recado do Espírito Santo essa noite, papai, mamãe, adolescente. Cuida da tua vida. Começa a tomar conta da tua vida, porque a tua vida está definhando, enquanto a vida de muitos lá está. O mundo está indo para o abismo. Chegou a hora de cuidarmos daquilo que é precioso. E o texto diz
É inútil o que estamos fazendo, se não for Ele quem faz. Eu não sei se tem pais que são assim, mas eu costumo deixar bilhetes, cartinhas para os meus filhos. Enquanto eles estão dormindo, quando eles acordam, a cartinha está lá: filho, nunca se esqueça que eu te amo. Nunca se esqueça o quanto você é importante. Nunca se esqueça o quanto você tem valor. Nunca se esqueça o quanto o Pai te ama. Talvez você já se esqueceu disso. Porque na hora das crises, das dificuldades, você sabe o que a gente faz? Onde está Deus? Deus, onde está você, Pai? Por que todo mundo é abençoado e eu não? Por que as coisas acontecem com os outros e comigo não? Mas é porque ainda não aprendeu a reconhecer o Pai. Quando o pai está presente para ensinar os filhos questões relacionadas a Deus, o coração deles se volta para Deus. Mas quando o pai não está presente para isso, esses filhos se voltam para a rebeldia. Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 3. Como ninguém me falou o horário para terminar aqui, apesar de ter um cronômetro aqui, que eu acho que é uma bomba. Eu oro agora por você. Se nós fôssemos falar de paternidade aqui, levaríamos 6 meses. Eu preciso voltar para a gente falar tudo sobre isso. Sabe, queridos, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 em diante, ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Na minha versão diz trabalhosos, tempos difíceis. Mas na minha Bíblia também tem porquê. Ele vai explicar por que os tempos serão trabalhosos, por que os tempos serão difíceis. Pasmem, porque os homens, diga comigo, homens, serão amantes de si mesmos, avarentos, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios. Continua aí, por favor. Sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores do bem. Pode seguir. Traidores, impetuosos, enfatuados, amadores dos deleites, dos prazeres, mais do que serem amigos de Deus. O texto diz: afasta-te, porém, destes. A Bíblia está falando, não é do ser humano, ela está falando dos homens. Homens. E por que isso? Por que ela está falando dos homens? Abra comigo aí no Salmo, por gentileza. Salmo capítulo 8. Oh Espírito Santo, nós precisamos da tua presença aqui, Senhor. Ainda mais, aumenta o teu poder aqui nesse ambiente, Senhor. Aumenta a tua presença nessa casa, Senhor. Mais, Espírito Santo. Queridos, se você tiver uma noção do quanto é difícil nós tocarmos nesse assunto, Satanás não quer que nós entremos nesses lugares. Por isso a batalha é grande, a guerra é muito grande para entendermos isso. Salmo capítulo 8. Aleluia. A partir do verso 3 ao verso 6. Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Vamos ler essa última parte do texto comigo aqui? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Queridos, quando Deus fez o homem, Deus deu para o homem governo. Mas o homem desse governo fez um desgoverno. O homem se perdeu. E eu acho interessante que apesar
do pecado ter iniciado, a desobediência ter iniciado pela mulher, lá em Hebreus, Deus não atribui pecado à mulher primeiro. Ele diz, por apenas um homem, o pecado entrou no mundo. Diga comigo, o homem é responsável. Pode dizer bem forte, o homem é responsável pela desordem que o mundo está vivendo. Agora as mulheres vão ficar no pé dos homens. Está vendo? Você é responsável? Não, peraí, quem começou? O pecado não entrou através da mulher, mas ela participou no início lá. Então fica quietinha aí. Não fala nada agora não. Mas o homem, queridos, inclusive há um livro que eu indico vocês lerem, O Silêncio de Adão. O autor chama-se Larry Greb. E esse livro vai falar exatamente da omissão de Adão diante de uma grande responsabilidade. Deus deu para Adão responsabilidade sobre tudo, governo sobre tudo, inclusive sobre a sua mulher. Mas Adão foi omisso, negligente, e por ocasião disso nós vivemos o que vivemos. Eu não estou culpando Adão porque nós temos também responsabilidades. Hoje somos responsáveis por o que fazemos, sim ou não? Mas é interessante nós entendermos que quando Adão se perde, Deus agora vai precisar compartilhar com Adão, com o homem novamente algo. Diga comigo, Deus compartilha com o homem autoridade. Autoridade compartilhada. Este homem precisa estar em Deus para que Deus compartilhe com ele autoridade. Diga comigo, sem Deus, o homem não tem autoridade nenhuma. E muitas vezes esse homem tenta impor autoridade. E quando o homem tenta impor autoridade, isso é autoritarismo. Isso não é nada bom. É destruidor de casamentos, destruidor de lares, destruidor de famílias. Cristo é cabeça sobre o homem é cabeça sobre a esposa. Se Cristo não é cabeça sobre o homem, Satanás será. E quando Satanás é cabeça sobre o homem, esse homem põe a sua vida e a sua casa, tudo que com ele se relaciona, em desgoverno. Então Deus quer compartilhar conosco a autoridade. Deus quer também transferir a autoridade sobre nós. Deus não está te dando algo por acaso, Deus está compartilhando e Ele está transferindo. Quantos querem? Somente? Quantos querem a autoridade do Espírito sobre a sua vida aqui? Nós vamos precisar disso. Mas para isso nós precisamos estar buscando o Senhor continuamente. Deus está também restituindo a autoridade sobre o homem. Não é à toa que se levanta Legendários, se levantam outros programas que estão levando homens a uma consciência e arrancando homens da imoralidade sexual, arrancando homens da passividade, arrancando homens da omissão das suas responsabilidades, porque Deus está restituindo a autoridade na terra. Eu tenho uma boa notícia para te dar, e se você não receber essa boa notícia com alegria, eu não sei o que vai ser. Preste atenção, Deus está tirando todo o governo das mãos de Satanás, toda a autoridade das mãos de Satanás. Levante as suas mãos e creia nisso, dê um brado de glória por isso. Deus está tirando o governo dos teus filhos, Deus está tirando o governo das suas finanças das mãos do inimigo, e Ele está devolvendo e transferindo novamente para a sua vida, se você buscar o Senhor. Aleluia! Há uma autoridade restituída, mas há também uma autoridade exercida. A autoridade é um exercício. Através do que, apóstolo Natanael? De uma vida de oração, de uma vida de adoração e de uma vida de meditação na palavra. Nós somos capazes de ler a Bíblia toda em um ano, mas não conseguimos meditar na palavra por um minuto. Nós queremos ler a Bíblia, queremos ler a Bíblia, queremos ler a Bíblia. E alguém pergunta, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Olha, esses últimos anos, eu li 6 vezes, 6 anos seguidos. Leu 6 anos seguidos, mas você meditou nela. Você cumpre o que está escrito nela, você vive conforme o que está escrito nela. A sua casa é uma casa onde a adoração, ela é funcional, ela acontece. Quantas vezes, quanto tempo do seu dia você tira e investe tempo em adoração junto à sua família? Quanto tempo, irmãos?
Quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus na sua casa e discipular os seus filhos? Ah, não, peraí, quem tem que fazer isso é a minha esposa. A minha esposa tem mais tempo para orar, ela tem mais tempo para ler a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você é o sacerdote da sua casa. A responsabilidade de chamar a esposa para orar é nossa. Não é a esposa que tem que ficar assim, ô amor, vamos orar juntos, pelo amor de Deus. Ô amor, vamos ler a Bíblia para os nossos filhos. Não, nós precisamos ser os primeiros a chamar nossa esposa, os filhos, preparar um discipulado, chamá-los para desenvolver o hábito da intimidade com Deus. Porque se isso não acontece, eles serão discipulados na escola. Eles serão discipulados pela mídia. Eles serão discipulados pelo TikTok. Esses dias eu fui numa igreja ministrar. E na hora da adoração eles estavam cantando, eu acredito que uma canção bem alegre, bem alegre. E as crianças estavam todas assim. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? As crianças todas fazendo dancinha de TikTok. Precisamos cuidar da nossa casa, queridos. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você levantar a sua espada. Chegou o tempo de você levantar o seu escudo. Chegou o tempo de você levantar a sua voz dentro da sua casa e começar a clamar: Espírito Santo, enche a minha casa. Espírito Santo, enche a nossa vida. Espírito Santo, enche os meus filhos. Espírito Santo, faz a minha casa te adorar. Faz a minha casa te buscar. Traz a tua presença para dentro da minha casa. Devemos tratar a oração como um exercício de autoridade. Eu vou pedir que os homens se coloquem de pé aqui, por favor. Mesmo que você ainda não seja pai, levante suas mãos, homens, por favor, o mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Declare comigo assim, com uma voz de homem mesmo, voz de homem. Como diz lá no Ceará, voz de macho. Diga assim bem forte: Deus, hoje eu declaro que eu assumo dentro da minha casa, na minha família, o sacerdócio. Eu irei chamar meus filhos, chamar minha esposa para oração, para adoração, para meditação na palavra. Eu não permitirei que Satanás roube a minha casa. Agora diga bem forte: Satanás, de hoje em diante está declarado, você não tem mais acesso à minha casa, à minha família, porque eu, como homem, assumo a autoridade da minha casa, pelo poder do Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir bem forte, dando um grito de glória ao Senhor. É responsabilidade do homem ser cabeça. Você pode se sentar. É responsabilidade de todo homem ser cabeça sobre a sua casa. Até aqui todos estão entendendo? Glória a Deus. A autoridade do Pai. Quando nós lemos lá em cima o texto lá de João capítulo 1 verso 12. Quando ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, a saber aos que creem em o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos. Aqui existe uma palavra grega. E essa palavra grega é ginomai. Você pode dizer comigo? Ginomai. Essa palavra significa serem lançados, serem expostos, serem experimentados, viverem como. A grande questão não é tornar-se filho de Deus. A questão aqui é você reconhecer que Ele é seu Pai e viver como um filho. Quando vivemos como filho, nós experimentamos o sobrenatural. Quando não entendemos a nossa filiação, nós passamos a vida lamentando o que os nossos pais fizeram. Ah, eu sou assim porque meu pai era um bêbado. Eu sou assim porque a minha mãe, ela não cuidava das coisas de casa. Eu sou assim porque meu pai batia na minha mãe. Escute, hoje você já não é mais uma criança. A criação não está gemendo por filhos bebês. A criação, ela está gemendo por filhos maduros. E eu tenho um recado para te dar essa noite. O Senhor está amadurecendo você.
Nós não amadurecemos com os anos, nós amadurecemos com os danos. Pergunta ao seu irmão assim: o que é que você já sofreu? Dá para eu descer aqui? Pergunte ao seu irmão: o que é que você já sofreu na sua vida? Pode perguntar? O que é que você já sofreu aí? O que é que você já passou tanto na sua vida que te fez sentir dor, sofrimento? Aí você diz assim: ah, Senhor, mas eu sofri porque era para sofrer mesmo. Deixa eu te falar, querido. Esse sofrimento ou machucou você, ou transformou você. Existe a dor que machuca, mas existe a dor que transforma. Se você permitir que a dor machuque, simplesmente você não amadurece, você não cresce. Mas se a dor transformar você, a bagunça que o diabo quis fazer na sua vida torna-se a sua maior pregação. Eu vou repetir isso para você e eu quero que você guarde isso no seu coração. A destruição, a bagunça, o desgoverno, os problemas que o diabo quis criar na sua vida, torna-se o seu maior testemunho, torna-se reconstrução para a vida de muitas pessoas. Deus está levantando aqui pessoas com histórias muito fortes, porque esta casa vai começar a encher de pessoas machucadas, feridas, doentes. E sabe o que vai acontecer? Você vai dizer para essas pessoas: o que o diabo quis fazer na minha vida e não conseguiu, eu profetizo e libero sobre a sua vida que ele também não vai conseguir fazer com você. Você está sendo curado, restaurado, liberto pelo poder do nome de Jesus. Sua família está sendo curada, liberta pelo poder do nome de Jesus. Não há traição, não há mentira, não há problema que o Senhor não possa dar conta. O diabo achava certamente que ia conseguir destruir sua vida com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela mudança inesperada. Você não foi preparado para ser traído, você não foi preparado para perder. E em muitos momentos como esse nós falamos: Senhor, mas aonde o Senhor estava? Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, chegou o tempo de você entrar na história. Não. Tem alguém em cima que está entendendo o que eu estou falando aqui e pode me ajudar essa noite. Hoje você começa a entrar na história. Você entra na história que Deus estabeleceu para você. Sai do plano de Satanás da sua vida. Você não vai mais perder. E é muito forte isso, queridos. O Espírito Santo vai testificando no nosso espírito. Porque muitos dos que estão aqui não tiveram um pai sacerdote, não tiveram um pai profeta e não tiveram um pai rei. Diga comigo: pai sacerdote, bem forte, pai sacerdote, pai profeta e pai rei. E o que é que isso significa? Diga comigo: pai sacerdote representa a casa diante de Deus. Pais, você representa a sua casa diante de Deus. Ontem a minha filha me ligou e falou: pai, eu estou sentindo uma opressão muito grande. Eu estou aqui no Paraguai, ela está lá no Brasil. Pai, eu estou sentindo uma opressão muito grande, ora por mim. E eu falei: o que você está sentindo exatamente? Eu estou sentindo uma pressão na cabeça, algo no meu corpo. Ela ia ministrar hoje. E eu falei assim: em nome de Jesus, eu como seu pai, eu te abençoo, eu te represento diante de Deus agora. E eu libero sobre a tua vida agora cura. Eu libero sobre a tua vida paz. Eu libero a paz que excede todo entendimento. Vai e cumpre a tua obra. Hoje ela levantou assim cedo, mandou mensagem, falou: pai, eu amanheci tão bem, eu estou tão feliz. O pai é profeta. Oh Deus, o pai é profeta. E eu quero te dizer que o pai representa Deus diante da casa. Deus escolheu a figura do pai para representá-lo na sua casa. Não existe uma figura que represente melhor a Deus do que o pai. Se esse pai não funciona corretamente, os filhos terão uma imagem inadequada de Deus. Sim ou não? Imagina só, você não tem uma imagem ideal do seu pai, tem uma imagem inadequada de Deus. Se você tem uma imagem inadequada de Deus, você vai ter uma imagem inadequada de você. E há muitas pessoas que estão presas à opinião das outras pessoas, porque não sabem quem são.
Eu quero destravar hoje a sua vida em relação à crise de identidade. Pelo poder do Espírito, está sendo destravado aqui toda a possibilidade de crise de identidade na sua vida, nos seus filhos, nos seus netos. Eles vão saber exatamente quem eles são em Deus. Eles vão saber exatamente quem eles são na família, quem eles são na casa. Não há espaço para desvio de valores, não há espaço para desvio de conduta, porque o pai, ele é sacerdote, o pai é profeta e o pai é rei. O rei governa bem a sua casa. Diga comigo, pai sacerdote, pai profeta, pai rei. Jesus é o rei dos reis, como disse o pastor Estevão ontem, naquela ministração tão poderosa. Jesus como rei dos reis, ele é cabeça sobre esse homem. Então esse homem tem legalidade para representar. Diga comigo assim, quando abençoamos, estamos autorizando o bem sobre as pessoas, e isso é próprio de quem tem autoridade. Então estenda as suas mãos agora e abençoe alguém aí. Abençoe aí, se tiver alguém da sua família, filhos, abençoe agora. Libere palavras de bênção. Libere. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Abençoe, abençoe. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Lá na sua casa um manancial de águas. Lá na sua casa um manancial de águas. Ela flui, ela rola, ela está fluindo. As águas estão fluindo, saindo. Elas vão inundar a sua casa agora. Elas inundam a sua família agora. As bênçãos do Senhor começam a transbordar na tua casa agora, pelo poder do Espírito de Deus. Abençoe a sua casa todos os dias. Todos os dias. Invista tempo nisso. Um dia um filho chegou para o pai e disse assim: papai, escute isso, papai. Quanto custa uma hora do seu trabalho? O pai disse: custa R$80 lá no Brasil. R$80. Pai, o senhor pode me dar R$10? E o pai disse: então é só para isso que eu sirvo? Para te dar dinheiro? Tome esses R$10. O filho pegou aqueles R$10. E o pai falou assim: para que você quer esses R$10? Porque eu já tenho 70. Eu completo 80 para comprar uma hora do seu trabalho. Eu quero ter um tempo com você. E ele pagou o pai para ter um tempo com esse pai. Quanto tempo você tem tido com Deus? Nós falamos que Ele é o Pai de todos. Aonde está a honra dEle? Se Ele é seu Pai, aonde está a honra dEle? Aonde está o seu tempo com Ele? Aonde está a sua entrega? É necessário relacionamento. Sabe, queridos, há uma história na Bíblia. Eu quero começar a terminar aqui. Posso? Amém? Eu posso? Quem conhece Davi da Bíblia? O rei Davi. Uma das histórias mais fortes que eu encontro nas Escrituras é a história desse homem. Interessante que que Deus fala sobre ele, que ele era um homem segundo o seu coração. Mas o que me chama a atenção é que ele vai entrar na cena logo após um rei ser rejeitado por Deus. Saul é rejeitado por Deus no seu reinado. O profeta Samuel amava Saul. O profeta Samuel estimava Saul e ele enxergava em Saul um homem ideal para reinar. Mas quando Saul peca contra Deus, fazendo aquilo que não lhe cabia fazer, Deus rejeita Saul e olha para Samuel e diz: Samuel, até quando você irá orar por Saul? Eu já o rejeitei para ser rei. Deus não o rejeitou como pessoa, Deus o rejeitou como rei.
ele já não servia para reinar. Pare de orar por ele, Samuel. Eu encontrei um outro melhor do que ele. Quem? Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Mas Davi ainda não era homem, Davi era um menino. E o que eu acho mais interessante é que Samuel assusta e ele fala: se Saul souber que eu estou indo ungir outro rei, ele vai querer me matar. E Deus disse: fala para ele que você está indo à casa de Jessé para sacrificar. E Samuel vai à casa de Jessé. E Jessé, ele tinha 8 filhos e 3 filhas. Desses 8 filhos, um deles era Davi. Davi era o caçula, ou o filho pequeno, o menor. Como é que chama aqui o caçula? Hã? Quê? Eu não peguei. Menor. O menor. Alguém chama de raspa do tacho. O fim da refeição. Mas é interessante que Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando Jessé fica sabendo que o profeta Samuel iria em sua casa, ele manda que os seus filhos se arrumem. Ele manda que os seus filhos se vistam adequadamente, prepara um banquete. Coloca os seus filhos ao redor da mesa. E o profeta Samuel chega na casa de Jessé. E ele dá de cara com esses filhos. E na visão de Samuel, o estereótipo de um rei era um homem alto, forte, bonito, sim ou não? Com semblante de guerreiro, de valente. Quando Samuel adentra a casa de Jessé, ele dá de cara com o primeiro filho, o mais velho. Então começa-se um processo, onde eu quero dizer para você que profetas também erram. E Samuel não era um profeta, ele era o profeta. Ele era o profeta dos profetas. E ele estava estereotipado. Ele estava ali com a sua mente corrompida por uma associação. Profetas que perdem o contato com Deus na intimidade podem agir naturalmente como qualquer um e deixar aquilo que é espiritual de lado. E é interessante, quando Samuel vê o primeiro, ele chama. E Deus diz: Samuel, não é este. Vem o segundo, Samuel, também não é este. Quando chega o terceiro, Deus diz: Samuel, o que está acontecendo com você? Você está olhando para a aparência, mas eu, Senhor, não vejo a aparência, eu vejo o coração. E Samuel continua: então manda o próximo. E o próximo, e o próximo. Passaram-se os 7 filhos de Jessé. Samuel, não satisfeito, pergunta assim: Jessé, você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: eu tenho mais um, mas ele é pequeno. Eu não sei como diz aqui na Bíblia de vocês, mas na Bíblia brasileira diz ele é pequeno. E quando eu fui no hebraico original para ver o que é que essa palavra significava, a palavra é katon ou quatan, que significa insignificante, desprezível, incapaz. Como é que um pai olha para um filho e diz: ele é insignificante? Eu nem o chamei para a festa, eu nem o convidei para esse momento. E se nós lermos os salmos de Davi, na maioria dos salmos ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá habitar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Não é isso? Então Davi, ele tinha um desejo de habitar na casa do Senhor. Ele tinha um desejo de morar em casa. Esse era o desejo inconsciente de Davi. Os salmos relatam isso. Mas Davi não foi convidado para o banquete. Quando Jessé diz: ele é pequeno, a resposta de Samuel é: pois ninguém se assentará à mesa até que o rei chegue. Ninguém se sentará nessa mesa até que ele chegue. Porque Deus é o Deus dos improváveis. Talvez você aqui era o pior da sua casa.
Talvez você era o da casa ali, aquele que todo mundo dizia, não vai dar em nada. Olha onde você chegou. Olha onde você está. Eu estou vendo aqui já. Diga assim para o seu irmão, cuida bem de mim. Cuide bem de mim. Você não sabe o que Deus vai fazer comigo. Você pode dizer, cuida bem. Você não sabe o que Deus vai fazer comigo. Quantos creem aqui, ó? Deus vai fazer coisas grandes. Cuida bem de mim, hein, Carlos? Cuida bem, hein, Carlos? Eu fui muito bem cuidado aqui esses dias, aqui, até demais. Até mais do que eu mereço. Mas o fato é que Davi é chamado para casa. E eu quero terminar aqui. Davi é chamado para casa e ele não acredita que está sendo chamado para um banquete. Quando ele chega na casa, algo acontece. Os irmãos estão ao redor da mesa. O pai está do lado. Samuel está aqui com a vasilha de azeite. E Samuel chama Davi e unge Davi diante dos seus irmãos. O menor da casa. O menorzinho da casa. O improvável. Cuidar das ovelhas do pai não era uma atribuição das melhores. Isso era um serviço para escravos, para servos. Mas havia um filho ali. E nós seres humanos nos movemos por associações. Lá no Salmo 23, eu não quero aqui criar uma polêmica e me desfazer do Salmo 23. Mas eu quero que você entenda algo. Vamos dizer comigo aqui o Salmo 23, vamos lá? 1, 2, 3. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Para aí um pouquinho, por favor. Qual era a única experiência de amor, afeto e cuidado que Davi conhecia? Vara e cajado. Porque ele era o quê? Pastor de ovelhas. Davi não sabia o que era um amor de pai. Davi não sabia o que era comer na mesa. Davi não sabia o que era estar com os irmãos. Davi não sabia o que era estar dormindo em uma cama dentro da sua casa. Davi era escorraçado, ele era colocado para fora. Os irmãos não gostavam de Davi, ele era preterido, ele era lançado fora. Por isso ele acreditava que não era merecedor. Mas perceba que aí a forma de cuidado é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim como eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu tenho a impressão, pastores, isso aqui é exatamente aqui que eu não quero criar polêmica, mas eu tenho a impressão que se Davi tivesse tido uma experiência com seu pai legítima, provavelmente esse salmo começaria: o Senhor é o meu pai. Provavelmente. É aí que eu não quero criar polêmica, tá? Preste atenção, não vou mudar o salmo não. Mas perceba que o salmo tem um corte. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmo muda: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero terminar só reforçando para você: Ele é o seu pai. Vamos ler o último texto juntos e eu encerro aqui. Salmo 139, verso 13 em diante. Esse texto eu gostaria que você lesse com toda a tua força. Vamos lá? 1, 2, 3.
Escuta, em teu livro estão escritos todos os meus dias. Todos eles escritos e determinados, sem que antes nenhum deles existisse. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, te consagrei, e às nações eu te constituí profeta. 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 Profeta às nações. Constituí você para ser pais e mães de multidões. Há filhos órfãos aí espalhados pelo mundo. E o Senhor te dá autoridade para cuidar desses filhos. Deus está levantando pessoas aqui esta noite. E a pergunta que Ele faz é: você quer ir comigo? Ele pergunta: você quer ir comigo? Eu não quero te dar uma carona, eu quero que você vá comigo e fique comigo. Quantos querem ir com Ele? Quantos querem ir com Ele nessa missão de trazer a paternidade sobre filhos órfãos na terra?